Olá, internautas da S News. Nós abrimos esta entrevista mostrando aí como repercutiu em nível de Brasil o presidente Bolsonaro convidando jornalistas a rezar o Pai Nosso. Na realidade, o nosso ponto dessa entrevista é abordar a fé na política, a fé nesses tempos de pandemia. E para isso nós vamos entrevistar um pesquisador das religiões, o Antônio Gabriel Cerqueira Gonçalves, um jovem que reside em Sorocaba já há alguns anos. Ele que recentemente concluiu mais uma pesquisa, um estudo de religiões como bolsista da Universidade de Cambridge, intitulado A Interação da Ciência e da Fé em um Mundo Desafiador. E que mundo desafiador nós estamos vivendo nesse período de pandemia, com milhares de mortes em Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar com o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Uma satisfação falar com você. A primeira pergunta que eu faço: a gente tem visto aí como foi na campanha do Bolsonaro e agora o tema religião, fé, volta novamente com o presidente que busca a sua reeleição e já está declarando, temos aí uma postagem do Eduardo Bolsonaro, filho dele, afirmando que estamos vivendo uma guerra espiritual. Ou seja, quando Bolsonaro clama por Deus, traz a fé na sua política, ele pretende entrar nessa dicotomia do bem e do mal, né? Como que você analisa esse momento tão delicado da política e da religião no Brasil? Reinaldo, primeiramente, boa noite. É um prazer falar com você, com o público da S News e poder dividir a minha experiência como pessoa curiosa que sou e como jovem pesquisador. Em relação à pergunta que você me fez, como que eu avalio? Eu acho que a gente está vivendo um período em que a religião está sendo utilizada de uma forma política, porque a figura de Deus e a figura de Jesus Cristo são figuras populares, né? Então, a gente tem um país, né, de maioria cristã e, evidentemente, aquele político que busque se vincular a essa imagem, ele pode colher benefícios através disso. E é o que eu vejo atualmente na postura do nosso presidente, em que pese, na minha avaliação, seja algo contraditório, porque se a gente pegar, por exemplo, as falas de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo teve uma postura de amor, uma postura de respeito, de solidariedade, e aqui, né, só assim como início de conversa, eu acho que é muito contraditório uma pessoa que se diz cristã, se afirma católica, no caso do presidente, no dia em que o país atingiu 500 mil de mortos, não dirigir sequer uma única palavra de conforto às famílias. Então, a meu ver, a postura dele não honra a fé que ele diz possuir. Aliás, nós temos uma entrevista, vamos ouvir, do padre Tadeu Rocha de Moraes, o pároco da Igreja Catedral Metropolitana de Sorocaba, que ele tece uma crítica velada ao presidente Bolsonaro. Preste atenção nessa fala do padre Tadeu. Ainda que a morte nos entristeça, que a morte nos angustie, ela não é o fim, né? Então nós temos certeza que se para algumas autoridades esses mortos todos, né, foram rejeitados, foram desprezados, ou foram ignorados, né, ou não trouxeram nenhuma lágrima para eles, com certeza para Deus cada vida importa e portanto trouxeram esta, digamos, lágrima, né, este sofrimento, porque Deus é o Senhor da vida e não o Senhor dos mortos. Aliás, Gabriel, a gente viu aí tanto na fala do padre Tadeu como no que você vem discorrendo, né? Parece que isso deu resultado quando ele foi candidato pela primeira vez, que provocou sim uma comoção religiosa muito grande. Só que agora é o contrário, né? Ele continua caindo nas pesquisas, pode se voltar contra ele, né? Como que eu avalio o fenômeno da ascensão do presidente Jair Bolsonaro? O que a gente observa, e os censos demográficos do IBGE têm demonstrado isso, é que tem havido uma diminuição do número de católicos, né, percentualmente, por mais que de modo absoluto
ainda esteja se mantendo, mas percentualmente há uma redução da participação da religião católica na sociedade brasileira e um aumento significativo da participação da religião evangélica, né? E aí somadas as diferentes denominações. E o que a gente percebe é que os evangélicos têm uma preocupação muito grande com pautas morais. E o Bolsonaro ele soube capitanear isso para o discurso dele, né? Então pautas e aí vou utilizar, né, as palavras, né, como o presidente se refere, que é a questão que seria, né, a defesa da família, né, a família tradicional, a questão, por exemplo, de ser contrário ao aborto, pautas relacionadas à questão de segurança pública. Claro que é importante, na verdade, essa questão de segurança independe, na verdade, do espectro político, né? Todos, né, nós queremos ter segurança, mas, assim, eu acho que o presidente está utilizando isso, né? Outras questões, por exemplo, a questão em relação ao medo, a uma falsa percepção de que o Brasil estaria para ser tomado pelo comunismo, e a gente sabe que, historicamente, né, o socialismo combateu de forma dura a religião, e aí aqui eu posso pegar como exemplo a União Soviética, né, que a Igreja Ortodoxa, né, realmente teve as suas portas fechadas. Então, assim, historicamente, né, eu até entendo essa preocupação, mas ela não tem base na realidade. Pelo menos o que o presidente Jair Bolsonaro, da forma como ele tem argumentado, né? Então, mas é aquele negócio, né? Então a gente tem uma guerra de narrativas, disparos, né, de fake news. Eu acho que é algo importante para ajudar a gente a entender a estratégia política do Bolsonaro é a ideia de você criar, né, um bode expiatório, né? Então a gente tem que definir uma ameaça e aí fica naquela polarização, né? Nós contra eles, né? O bem contra o mal. É bem verdade que a gente teve, né, governantes, né, anteriores que acabaram também utilizando dessa estratégia, mas eu acho que o Jair Bolsonaro, infelizmente, ele conseguiu piorar e muito, né, nesse sentido, né? Então, eu, assim, na minha concepção, claro que outras pessoas podem pensar de forma diversa, mas na minha concepção, o Jair Bolsonaro, ele representa uma ameaça às instituições democráticas e, ao meu ver, né, se ele continuar da forma como ele está lidando, eu acho que a gente pode ter, infelizmente, a tentativa de um golpe que permitiria ele se perpetuar no poder. Aliás, a gente percebe também, né, agora o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que é ferranhamente evangélico, né, já alcança esse objetivo, essa meta religiosa do presidente, né? Você acredita que, sob esse ponto de vista, lidar com um tema tão sensível como esse contribui para dividir ainda mais a sociedade e agravar as tensões futuras nas ruas? Certo. Como que eu vejo a questão da nomeação do ministro André Mendonça e a questão da relação entre direito e religião, por exemplo? Eu acredito assim, né? A Constituição é clara, né? Nós todos somos iguais e o direito à liberdade de religião ou crença é assegurado para todos, sem exceção, né? Ninguém deve ser discriminado por essa ou por aquela religião, ou mesmo por não ter uma profissão de fé. Agora, o fato é que, no caso do Poder Judiciário, né, e essa é uma problemática, né, que tem sido colocada, por exemplo, o Jair Bolsonaro chegou a dar uma declaração de que, caso o André Mendonça, né, fosse empossado, ele gostaria que as sessões fossem iniciadas com uma oração. E aí, algo que eu cheguei a ler, né, em veículos de comunicação, como é que ficaria? Porque se ele tivesse direito a isso,
é um outro ministro, né, que tivesse uma outra religião, né, seja judaísmo, islã, qualquer outra profissão de fé, também teria direito a isso. Então, eu acho que esse é um ponto, né, que tem que ser colocado. Eu acho que o fato dele ser evangélico em si, eu não vejo problema algum. Agora, a questão é se como que vai ser a postura dele, né, no cargo, né, que ele irá ocupar, né, porque o STF, né, é o guardião da Constituição. Então, as ações dele têm que ser pautadas pelo respeito à Constituição, né, e como a Constituição garante o respeito às mais diversas crenças, ele tem que ter essa consciência de que, ok, né, ele tem a posição dele, ele é evangélico, não vejo problema algum nisso, só que as outras correntes religiosas, né, ele vai ter que respeitar, se ele quiser honrar, né, o cargo que ele irá exercer. Agora, a gente tem aí as previsões, aliás, você também é um pesquisador do IBGE, é um servidor concursado do IBGE, como agente de pesquisa, né, que ajuda tremendamente em seus estudos e pesquisas, né? A gente vê aí as projeções que o próprio IBGE vem divulgando nos últimos anos, que a partir de 2030 até 2050 a população, uma majoritária, será evangélica, né? Como que você vê esse caminhar, essa transformação socio-religiosa? Até porque a gente tem aqui o prefeito atual que também aposta nesse novo caminhar, porque ele é um dos políticos que pretende se lançar candidato a presidente da República nas próximas décadas, até porque quando ele tomou posse aqui em Sorocaba, isso ficou muito claro, né? Até ele foi revestido, quebrou o protocolo, você está vendo aí nas imagens, ele vestiu uma faixa, lembrando a faixa presidencial, só que na cor vermelha, que foi colocada pela primeira-dama Cirlange e também pelo vice-prefeito, onde o vice-prefeito deu entrevistas no seu discurso e disse que o Manga é um político que vai alcançar outros patamares. Então, inclusive, ser um candidato à presidência. Como que você vê essa transformação para o futuro religioso do Brasil? Eu acredito que é possível afirmar, né, e os dados estatísticos, né, têm apontado nesse sentido, né, dados estatísticos, pesquisas de opinião pública também, que o Brasil está passando por uma profunda transformação religiosa. Se antes nós tínhamos, por muitas décadas, a religião católica como religião principal, hoje nós temos um processo de transição em que, nos próximos anos, há uma projeção do demógrafo José Eustáquio Diniz, de que em 2032, muito provavelmente, né, nós já vamos ter uma maioria evangélica no Brasil, talvez até isso antecipe, né, em alguns anos. O censo demográfico, que foi adiado, né, por conta da pandemia em um primeiro momento, depois por falta de gestão pública mesmo, a meu ver, né, despreparo, né, falta de interesse mesmo na realização do censo. Ele acabou não ocorrendo agora no ano de 2021, então foi adiado, né, para 2022. Com os dados de 2022, até a gente vai poder ter uma avaliação melhor. Mas, em todo caso, com as informações já disponíveis, né, do último censo de 2010, em comparação aos censos anteriores, a gente vê nitidamente uma mudança demográfica significativa no Brasil. Então, assim, o que eu vejo? Um Brasil mais evangélico, majoritariamente evangélico nos próximos anos, tudo indica isso. Por mais que a Igreja Católica tenha tido iniciativas com o Papa Francisco, no sentido de ser uma igreja mais próxima das pessoas, o Papa, inclusive, ele é muito querido por isso, né? Ele é uma pessoa que ele honra o cargo que ele exerce, no sentido que ele é o pontífice, né? Ou seja, construir pontes, né? Estabelecer laços, ir ao encontro. Eu acho que a Igreja Católica, sob a liderança do Papa Francisco, ela tem tido sucesso nisso, mas ainda assim não tem sido suficiente para estancar a perda de fiéis. E aí o que eu vejo, né, alguns pontos a gente pode destacar, né?
você tem, no caso da liderança da igreja evangélica, né? Você tem uma burocracia menor, né? Para você, é, por exemplo, se você tiver que fazer alguma mudança, né? É um processo mais rápido, né? No caso da igreja católica, né? Tem tem uma dinâmica que ela é mais devagar. Eu acho que algo que ajuda a gente a entender bastante o sucesso do movimento evangélico no Brasil. Você tem a questão das pautas morais, como eu havia falado antes, e no nosso país, né? O Brasil ele tem um perfil muito conservador, então, querendo ou não, isso também acaba atraindo muitas pessoas para o movimento evangélico. Você também tem a questão de proximidade. Então, por exemplo, nas igrejas evangélicas você tem células, né? Você tem encontros na casa das pessoas, você tem uma relação mais próxima do pastor com o fiel, você também tem aquela questão da crença, né? Eu diria talvez um pouco mais forte, no poder do milagre, do sobrenatural. Então, tudo isso acaba contribuindo para uma. E, claro, né, o trabalho E missionário, né, lembra, que os evangélicos eu fazem em diferentes frentes. e o protestantismo acho que lembra um pouco essa proximidade que, como sempre foi de Jesus Cristo com o seu rebanho, né? No corpo a corpo, né? A linha Exatamente. evangélica tem essa proximidade, né? Você acredita, Gabriel, que para o futuro há também toda o protestantismo pode concorrer com o Islã, porque também há uma cultura no Islã de que no chamado fim dos tempos a última religião monoteísta do mundo, que é o Islã, dominaria, seria majoritariamente no mundo, também no planeta? Interessante essa pergunta que você fez, porque assim, o que a gente Porque observa é hoje? difícil, desculpa, mas porque é difícil a gente imaginar um brasileiro, uma grande população brasileira que tem uma outra cultura, abraçar o Islã e ser maioria, né? A gente pode ver sim um crescimento, mas não tanto quanto se espera. Como que eu responderia, né, essa colocação que você fez? Tem uma frase do Albert Einstein que eu gostaria de trazer para iniciar a minha resposta. Que a citação do Einstein diz o seguinte, que todos os dias penso imensas vezes que a minha vida exterior e interior assenta sobre o labor dos seres humanos presentes e dos que já faleceram, de modo que tenho de me esforçar por dar na mesma medida em que recebi e continuo a receber. Então, o que o Einstein enfatiza nessa frase? Que nós somos resultado do legado dos nossos antepassados. Então, assim, ele enfatiza o papel da tradição e também nós somos resultado daquilo que nós estamos construindo agora, né? O tempo presente. Então, o que eu acho que é importante a gente. Então, assim, a, a noção de conservadorismo, do ponto de vista de tradição, ela é importante, mas, ao mesmo tempo, a ideia de mudança, de progresso, ela também precisa ser observada, porque os tempos, né, cada tempo, né, tem uma determinada característica, né, conforme a sociedade, a dinâmica da sociedade, há, há alterações, né, não tem como, né, e hoje, né, nós estamos numa sociedade em mudança. E aí, assim, eu acho que é interessante eu trazer um exemplo para você, né? Até falando sobre essa questão de pandemia, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um processo de virtualização, né? Muitas instituições religiosas, né, transmitindo as suas celebrações online, porque é o que é possível no momento, né? Então, por exemplo, a gente tem mesmo denominações assim que tradicionalmente, né, são mais conservadoras, digamos assim, como por exemplo a Congregação Cristã no Brasil, abriu para a realização de cultos online, porque percebeu que havia essa necessidade, né?
Da mesma forma que a gente tem hoje, né, muitas igrejas, né, sejam elas católicas, evangélicas, próprio movimento espírita, outros movimentos religiosos, que começaram a fazer transmissões online, porque não havia o que ser feito, né, para chegar no seu público. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né, é que, claro, o essencial, né, há coisas que eu acho que elas se preservam, né, ao longo do tempo, há valores que devem ser respeitados, né, a gente não deve descartar, né, o legado dos nossos antepassados, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento, né, às dinâmicas do tempo presente, a que eu me refiro. Eu fiz uma menção em relação à internet, mas não só em relação à internet, né? A gente precisa estar atento a uma nova dinâmica, né, que a gente tem hoje, né? A gente tem uma sociedade mais diversa. E Agora, a gente Gabriel, precisa estar atento a isso. você acredita que, ao mesmo tempo que a fé é importante nesse momento de pandemia, a pessoa também pode perder a fé por conta da própria pandemia, porque a gente tem visto casos de famílias inteiras, né? De uma pessoa perdendo a família inteira, sobrevivendo só ela, né? Perdeu pai, mãe, irmão, tia. Qual é o desafio de se manter a fé nesse período? Reinaldo, a questão que você traz é bastante pertinente. Nós estamos, sem dúvida alguma, passando por um período de crise, né? Sem dúvida alguma, acredito que nós estamos agora na maior crise, né, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos. E isso, sem dúvida alguma, impacta, né, as pessoas. Ainda mais a questão, né, de ficar em casa, aquela questão, né, do abraço, de beijos, de poder estar perto de pessoas e a gente ter limitações, né? Isso vale tanto do ponto de vista assim mais geral, né, de estar com amigos, com familiares, em próprio questão do local de trabalho, a universidade e tudo mais. E do ponto de vista da população religiosa, porque a grande maioria das pessoas pratica a sua fé em um templo, né? Ou pelo menos praticava. E de uma hora para outra se viram obrigadas a adaptar isso, né? E aí, é claro, né, a questão do calor humano faz diferença para que você consiga estar firme, para que você consiga permanecer na fé. Mas, assim, o que eu acho, assim, eu vejo que é mais difícil, sem dúvida alguma, continuar, assim, tendo, né, tendo esperança, né? Então, como você colocou, né, pessoas que tiveram a morte de familiares ou a morte de amigos ou a morte às vezes de um esposo, né, de uma esposa, claro que ou de uma mãe, de um pai, um avô, uma avó, é muito difícil, sem dúvida alguma. Mas eu acho que ainda assim, e assim, até por conta disso, né, nos momentos de provação, que a fé ela se mostra importante, porque como está, né, na carta aos Hebreus, né, a fé é a firme esperança, né, do que a gente não se vê, né? Então, a fé e a esperança elas estão intimamente ligadas. Então, a fé é justamente a certeza de que a realidade ela ultrapassa a existência material. Existe uma outra dimensão, né? Existe a dimensão espiritual e que nós estamos aqui, né? É uma passagem, mas que há um outro lugar, né? E todos nós, né, temos e assim as pessoas, né, de modo geral, têm essa esperança, né, de que aqui então nós estamos fazendo uma travessia para um lugar melhor, né? Como Santo Agostinho coloca em uma mensagem que é muito bonita, que é lida, né, geralmente em momentos de luto, né, que a questão é endereçada, né, como se fosse, né, ele coloca como
no papel da pessoa que faleceu, falando para quem continua, né, deste lado. Então, é aquilo, né? A morte, ela não é o fim, ela é apenas o outro lado do caminho. Então, eu acho que com essa consciência, a gente consegue superar os desafios. Só que eu também quero colocar aqui também uma mensagem, né, aos telespectadores, para que cada um, né, respeite o seu tempo, respeite os seus limites, respeite o seu psicológico, porque o momento agora é desafiador para todo mundo e eu acho que pode ocorrer sim, né? Inclusive é muito propício para você ter uma crise de fé, uma crise existencial. E aqui eu falo, por exemplo, a gente tem o caso, né, de muitas pessoas que estão refletindo, fazendo uma revisão da sua vida. Porque o que aconteceu? A pandemia forçou todo mundo a ficar em casa. E quando você tem, né, esse processo, as pessoas são forçadas a voltarem mais o seu olhar para si. Porque a gente estava numa correria muito grande, uma correria absurda. E até frenética de tal forma que talvez isso já dificultava até enxergar o outro, aceitar o outro como ele é, o ter, o ser e não o ter. Tudo isso estava Exato. numa dinâmica louca, né? Quer dizer, e as pessoas continuavam também buscando a sua fé, mas talvez agora acho que a busca da fé ela passa a ser mais autêntica também, né? Nesse período de pandemia, né? Exatamente. Então, como você pontuou, eu acho que estava muito em evidência a questão material dos bens. E eu acho que com a pandemia, claro, evidentemente não todas as pessoas, mas aquelas que souberam aproveitar, né, este tempo, esta oportunidade que nós estamos tendo, no sentido assim de poder voltar mais a olhar para si e ver que, claro, os bens materiais, a parte material, ela é importante, mas ela não é tudo na vida. E tanto isso é verdade que não por acaso muitas pessoas estão revendo, né? Estão revendo, por exemplo, a sua profissão, estão revendo até objetivos, por exemplo, do ponto de vista universitário, estão buscando ser pessoas mais solidárias, né? Aquilo, né? Também você ficar mais em casa, então você tem um contato maior com seus familiares, a importância da amizade. Eu acho que agora também isso está se revelando mais do que nunca, né? A importância de você ter alguém que você possa desabafar, alguém que você possa confiar. Claro que isso sempre foi importante, mas eu acho que agora mais do que nunca, Para né? concluir, Gabriel, que mensagem você deixaria dentro desse debate da gente aí sobre fé e religião, lembrando uma frase de Jesus Cristo que é válida para os tempos de hoje nesse mundo pandêmico? Eu, de vários, é, dos vários ensinamentos, das várias reflexões que Jesus deixou à sua época e que permaneceram, né, ao longo da história e permanecem ainda hoje, eu acredito que eu traria agora como uma mensagem final a reflexão a reflexão que Jesus fez, né, quando indagaram ele, né, sobre qual seria o maior mandamento. E aí Jesus fala, né, amarás a Deus sobre todas as coisas, né, de toda a tua alma, de todo o seu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Nisso, né, se cumpre a lei, né, e os profetas. Então eu acho que é isso, né? A gente ter essa consciência de que há, há um Deus, né, que tudo rege, que está acima de todas as coisas, que independente dos desafios que cada um de nós, né, e claro, todos nós temos, mas que há há um Criador do céu e da terra, que ele zela por nós e ao mesmo tempo ele também nos dá o mandato para nós zelarmos,
pelo nosso próximo. E aí alguém pode perguntar, mas quem é o próximo? O próximo, ele começa dentro da nossa casa. Começa com os familiares, aí depois isso vai estendendo, né? O círculo de amigos, as pessoas, né? Os desconhecidos na rua, as pessoas que agora estão em dificuldade, né? Financeira, né? Muitas pessoas desempregadas. Então, a gente ter essa sensibilidade, né? Então, ter o olhar compassivo de Jesus. Eu acho que essa seria a grande mensagem, né, que eu deixaria. Então, a gente buscar ter um olhar mais atento, mais solidário. E quando também eu falo em solidariedade, claro, pode ter um auxílio do ponto de vista material, propriamente dito, mas a solidariedade também ela se manifesta através de palavras, né? Então, quando a gente sabe que uma pessoa faleceu, né, de alguém que a gente conhece, então mandar uma mensagem, né, procurar ser um ombro amigo, ou mandar uma mensagem, né, tantas pessoas aí com sentimento de solidão, então mandar uma mensagem também perguntando, né, oi, como você está? Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu acho que essas são formas simples da gente ser sal da terra e luz do mundo.